Fala, meu ilustre, tudo bom? Olha, ainda nas comemorações dos 73 anos de emancipação política de Itapetinga, você conhecia ou conhece quem foram os ex-vices-prefeitos de Itapetinga ao longo de 18 administrações municipais? Primeiramente, para começar, até a sexta administração municipal não existia a figura do vice-prefeito. Juvino Oliveira foi o primeiro prefeito, o segundo foi José Vaz Espinheira, o terceiro foi José Mendonça Luna, o quarto foi Espinheiro, o quinto foi o Padre Altamirando, o sexto Evandro de Andrade. Até aí não existia vice-prefeito e também as secretarias municipais se resumiam em uma. Era uma secretaria municipal apenas, que era a Secretaria de Administração. A partir de 1976, eleição de 76, disputou o Sápio Jacaré, o Padre e Espinheira, né? Aí sim já era uma chapa composta por um vice-prefeito. O primeiro vice-prefeito eleito na história da Petinga foi Olavo Gil da Silva Júnior. Olavo Gil foi vice na chapa encabeçada por Espinheira nas eleições de 76. O segundo vice-prefeito da história da Petinga foi Zildo Carvalho, que está aqui no nosso meio, graças a Deus. Zildo Carvalho foi vice na chapa encabeçada por Michel Age nas eleições de 1982. O terceiro vice-prefeito da história de Itapetinga foi José Elias Ribeiro. Ele foi vice na chapa encabeçada por José Marcos Guzmão nas eleições de 1988. O quarto vice-prefeito na história de Itapetinga foi Rômulo Coelho. Ele foi vice na chapa encabeçada aí por Michel Age nas eleições de 1992. O quinto vice-prefeito da história de Itapetinga foi José Marcos de Souza Guzmão. Ele foi vice na chapa encabeçada por Dr. José Otávio Curvelo nas eleições de 1996. Nota aí que José Marcos Guzmão foi prefeito e agora vice-prefeito de Itapetinga. O sexto vice-prefeito da história de Itapetinga foi José Carlos Moura. Ele foi vice na chapa encabeçada por José Otávio Curvelo nas eleições do ano 2000. A sétima pessoa a ocupar o cargo de vice-prefeito de Itapetinga foi uma mulher, Kátia Espinheira. Ela foi vice na chapa encabeçada por Michel Age nas eleições de 2004. O oitavo vice-prefeito na história de Itapetinga foi Edilson Lima, nosso querido radialista, que ele foi vice na chapa encabeçada por José Carlos Moura nas eleições de 2008. Já o nono vice-prefeito de Itapetinga foi o professor Alessio Chaves. Ele foi aí vice-prefeito na chapa encabeçada também por José Carlos Moura nas eleições de 2012. E o décimo vice-prefeito na história da Itapetinga foi Renan Pereira. Ele foi o vice na chapa encabeçada por Rodrigo Age nas eleições de 2016 e depois, consecutivamente, também nas eleições de 2020. Já o atual vice-prefeito de Itapetinga é o professor Alessio Chaves, que concorreu na chapa encabeçada por Eduardo Age, atual prefeito, nas eleições recentes de 2024. Então vamos fazer aqui uma observação, né? O primeiro vice-prefeito, Olavo Gil da Silva Júnior, foi também prefeito, não de Itapetinga. Ele foi prefeito de Potiraguá, concorrendo às eleições naquele município em 1958. Então nós temos um vice-prefeito que foi prefeito, temos também José Marcos Guzmão, que foi vice-prefeito e foi prefeito, e temos também José Carlos Moura, que foi vice-prefeito de Zé Otávio Curvelo e foi também prefeito da cidade de Itapetinga. Agora, 2 mandatos de vice-prefeito, Renan Pereira, consecutivamente, 2016 até 2020, e Alessio Chaves, que teve seu primeiro mandato de vice-prefeito de 2009 a 2012 e agora de 2025 e vai até o ano de 2028. Então, a história dos vice-prefeitos, para os vice-prefeitos também não ficarem aqui em segundo plano. Segundo plano, só mesmo durante o exercício do mandato do prefeito, que o vice fica ali aguardando que haja uma vacância, ele pode assumir constitucionalmente. 73 anos da história de Itapetinga. Viva a nossa querida Itapetinga.